Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral. Você está aqui no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e eu vou passar para você aqui a visão. Pega a visão aí do Cavaleiro CCB. Olha, conselhos grátis. Conselhos grátis. Você sabe daquela palavra que o apóstolo Paulo falou, que a caridade não suspeita mal, né? Não, pelo menos essa você sabe, né? Pelo menos você já ouviu falar, né? Eu vou lhe contar um caso aqui, que está escrito aqui no Velho Testamento, e é o caso da Ana. Ana, aquela mulher estéril, que não tinha filho, mas era uma cara serva de Deus. Cara, como diz, uma cara serva de Deus. E eu vou mostrar para você, vou te mostrar aqui um sacerdote vagabundo, sem vergonha, que estava sentado na cadeira de Moisés. Era sumo sacerdote, o vosso filho da puta em Cristo. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o bambambam, o bonzão no templo. Olha aqui, ó. E eu vou explicar para você que ele suspeitou mal. Ele tirou as conclusões dele, porque a balança dele era suja. Ele tinha uma trave no olho. E aí ele julgou a mulher, suspeitou mal da cara serva de Deus. E era o sumo sacerdote. Era o guia espiritual. Por isso que Paulo escreveu, tirou do Velho Testamento. Paulo tirou muita coisa do Velho Testamento. E aí ele diluiu, pegou só as partes, quando ele escreveu as cartas, mandou só aquelas partes que aqueles carnudos lá da Ásia, de Corinto, de Colosso, de Gálatas, de Éfeso, ele pegou só aquelas partes que diz, vou pegar só isso aqui, porque aquele povo lá ignorante, carnudo, não vai entender. Então eu vou jogar uma água aqui para dar uma amenizada aqui. Porque se eu for falar mesmo o Velho Testamento, eles não vão entender. Porque o Velho Testamento é a nata, é feijoada. E quem come feijoada é adulto. Criança não come feijoada. O Velho Testamento é a feijoada da Bíblia. Então, para você comer feijoada, você tem que crescer. Escuta aqui. Eu vou ler aqui só a parte. A Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição da tua serva, e de me te lembrares, aí falou lá, fez a petição dela. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli, aquele cabra que suspeita mal, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os lábios e os beiços. Porém, não ouvia a tua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Sabe o que quer dizer isso aqui? Suspeitou mal. E por que Eli suspeitou mal? Porque Eli era corrupto de entendimento. Eli não tinha empatia. Eli achou que era ele que estava... Porque o Eli, tomava vinho do templo, enchia a pança, então achava que todo mundo era igual a ele. Imagina uma mulher que vai no templo. Por que o Eli falou isso? Porque Eli não tinha coração entendido, não tinha misericórdia no coração. Ele não sabia que Ana era uma mulher, não tinha filho. Ele não parou para pensar que aquela mulher estava sofrendo. Em todo o tempo, lá antigamente até hoje, para a mulher ser mãe é a principal coisa. A não ser um caso ou outro que tem mulher que não quer, mas isso aí é raramente. Mas qual é a mulher que não quer ser mãe?
E naquele tempo, qual é a mulher que não quer ser mãe? Mas o Eli, que não tinha caridade, que não tinha amor, que não tinha compaixão, que não tinha misericórdia, ele achou que a Ana estava naquele jeito porque tinha amado vinho. Porque a balança do Eli era corrupta. Porque Eli não via, não tinha empatia, não parava para pensar. Por que ele não parou para pensar e não falou, essa mulher deve estar assim, porque não é mãe? Não, ele já acusou a mulher de estar embriagada. Porque não tem misericórdia do outro. É igual um CC besta. Um CC besta, ele compra um carro novo, ele chega na congregação, ele vai testemunhar e diz que Deus abriu as portas, que Deus preparou um carrinho novo para ele. Ele dá glória a Deus. Mas aí ele vê um irmão de bicicleta, em vez dele ter compaixão, e o que ele pensa? Aquele Deus não abençoou aquele irmão. Se aquele irmão não anda de bicicleta, é porque Deus não ama ele. É porque Deus não abençoa ele. É porque Deus me ama mais a mim, me abençoou para ter um carro. Mas aquele irmão lá, Deus não abençoou, não, porque ele anda de bicicleta. Olha, ele anda a pé. Sujeito que não tem misericórdia, que não tem piedade, que não tem empatia pelo outro. Ele não pensa na possibilidade do outro estar passando dificuldade. Como ele está... E olha que ele comprou o carro, não foi porque Deus preparou o carro. Não, ele comprou o carro financiado. Ele lá vai deixar de comer carne para comer salsicha e linguiça e ovo frito para chegar com o carro na congregação. E aí, se ele vê o irmão passar pelo irmão de bicicleta, ele acha, aquele irmão lá não é abençoado, Deus não ama ele não, ama mais a mim porque eu tenho um carro. É igual Eli. Olha, se aquele irmão está passando, se aquele irmão tem dificuldade, não arruma emprego, está passando dificuldade, porque Deus não ama ele. Talvez ele não goste de trabalhar. E ele não para pensar que talvez o Senhor tenha fechado as portas para ele. E para que Deus faz isso? Deus fecha as portas para uns, para que o outro não está testando aquele para quem o Senhor fechou as portas, e está testando mais para quem tem. Para quem tem, ajudar quem não tem. Mas um CC besta, ele suspeita mal. Em vez dele ajudar quem não tem, ele empina o queixo e acha que é o mais abençoadão, que Deus ama mais a ele e por isso que ele está sendo abençoado. Está pegando a visão? Isso, meu amigo, é quem não tem amor do coração. Sabe? Então, se um cara, um CC besta, mora num lugar bom, aí o outro lá mora num lugar, lá nos cantos, no rincão da cidade ou de algum lugar do Brasil, ele acha que ele está sendo mais abençoado porque Deus ama ele. Então Eli, em vez de ter empatia com a mulher, Eli sabia, naquele tempo, ter filho era a glória da mulher. Naquele tempo, maternidade, quanto mais filho a mulher tivesse, mais abençoada ela era considerada. E ela e os filhos e o esposo provia a casa. Então, quanto mais filhos você tinha, mais tinha mão de obra para trabalhar na lavoura, porque os filhos provia a casa dos pais. E o Eli, não. Eli foi medir a Ana com a balança dele, que é corrupta de entendimento. E aí acusou a mulher de embriagada. A mulher, além de estar, Ana, além de estar amargurada de alma, de aflição, dizendo aqui, Senhor dos exércitos, de benignamente atenderes a minha aflição. Ou seja, além da aflição e amargura que ela tinha por não ser mãe, e ainda ouviu de um vagabundo, de um sacerdote, aí a chamando de embriagada. E se Ana fosse o cavaleiro na saída do templo, ou na frente da casa, ou na frente da cara dele, dizer, vai se lascar, ô Eli, vai tomar no seu rabo, safado. Eu aqui não tenho filho, não sou mãe, você ainda vem me acusar de embriagado. Vai tomar no vosso rabo, rapaz. Seu merda, você é sacerdote e não para pensar não, rapaz. Entendeu? É por isso que você tem que ter conhecimento. É por isso que você tem que ter entendimento para julgar. Aqui o Eli fez um julgamento completamente
pervertido. Então é por isso que você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria que nem Salomão, você tem que ter bom senso, que ele não teve bom senso para julgar a situação daquela mulher. Então ele já a acusou. Se você tiver bom senso, empatia, equidade, um mínimo de senso, um senso de misericórdia e de piedade, você não acusaria aquela mulher. Você não saberia dizer, porque aquela mulher deve estar assim, deve ser porque não é mãe. Ela quer ser mãe e a outra lá tem 7 filhos. E ali só faltou, a acusou de embriagada, além do sofrimento da mulher de Deus. Então você já vai condenando no seu julgamento pervertido, já vai condenando a mulher. Então, se você não tiver essas virtudes de Cristo, chega uma pessoa em você, está necessitado, ou na conversa com você, ou até pede uma ajuda, aí você já vai condenar a pessoa sem saber a causa. Aí você se julga ser o abençoadão da paróquia, da turma, e aquele irmão está assim, é porque ele deve ter feito alguma coisa. Que nem os amigos de Jó lá. Está pegando a visão aqui? Por isso que você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento, bom senso, senso de justiça, senso de juízo. E vergonha na cara, porque fica aí vagabundando para cima e para baixo, só atrás dos bens materiais e não para aprender essas coisas. E se diz cristão e não é. Porém, Ana respondeu, e disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? Ou seja, a mulher na aflição, chorando para ter filho, e o vagabundo acusando a mulher de embriagada. Aparta-te o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse-lhe, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Vinho nenhum, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Mulher desgostosa da vida por não ser mãe. Qualquer mulher quer ser mãe. Em qualquer tempo, desde Adão e Eva para cá, qualquer mulher quer ser mãe. E o vagabundo acusou a mulher de ser embriagada. Depois o vagabundo veio com o jargão de todo CCBista do ministério. É velho que ser cantigo. É que nem um pobre na CCB. O vagabundo lá encontra você no corredor da igreja, no banheiro, no estacionamento. Ei, irmã, Deus te abençoe. Ei, irmã, Deus te abençoe. Ei, irmã, Deus te abençoe. Mas o vagabundo não está nem aí para você. Você está na situação difícil e ele não está nem aí. É só, irmã, Deus, paz de Deus, não, Deus abençoe, irmã, tá? Foi que nem o apóstolo Tiago falou lá. Que adianta você falar, vai com você contigo, Deus abençoe, e não ajuda seu irmão. É os Elis da vida. Está cheio na congregação, os Elis da vida. Então respondeu Eli, como todo CCBista vagabundo, respondeu vagabundo espiritual. Então respondeu Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que Eli pedisse. Na congregação, todo final de palavra, o vagabundo fala, por essa palavra, vai em paz para tua casa. Vai em paz para a tua casa. Encontra na rua, encontra no corredor da igreja, no estacionamento. Mano, Deus abençoe, vai em paz, mano. Vamos orar pelo irmão. A irmã ora a Deus por mim aí, que eu estou na situação. Só Deus sabe, mano. Estou na prova aí, estou na situação. Irmão, ora a Deus por mim. Irmão, vai em paz, Deus vai. Deus vai fazer uma obra com o irmão. Ele nem quer saber do que o irmão precisa. Vai ver que ele pode até. Vai ver, não, na maioria dos casos, ele pode ajudar. Mas como ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele é um Eli sem coração, ele não quer ajudar ninguém. Aí ele fala, irmão, vai em paz, Deus vai fazer uma obra com o irmão. É congregação assim, rapaz. Tem um irmão necessitado, o máximo que esse pessoal faz é orar, mas botar a mão na massa para fazer, não faz.
Uma das causas disso é aquela merda de palavra que não é salvo por obras. Sabe? Então o sujeito, aí se a água bater na bunda dele, aí ele vai ver que precisa das obras. Pega a visão do cavaleiro aqui e não faça que nem ele, e não seja um CCBista da vida. Tenha bom senso. Isso se aprende, isso se medita. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e foi. Quantas vezes Ana fez isso? E houve um homem de Remataim, na montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de... E este tinha duas mulheres. O nome dela era Ana e o nome da outra Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da cidade. Eucana, era o marido das duas. Subia ele, pois, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos. Quantos anos? Era de ano em ano que ele ia no templo fazer isso. Não era todo merda de culto. Quantos anos foi isso aqui? Porque o Eli levava Eucana Eucana, que era o marido da Ana, levava ela de ano em ano. Quantos anos durou isso? 5, 10, 15, 20. Quantos anos foi isso? A Bíblia não fala. De ano em ano, Ana ia isso. Todo ano Ana ia no templo e a oração dela era essa aqui. Pedir um filho ao Senhor. E a adversária dela, constantemente, o ano todo, atribulava ela, deixava ela triste por ver a outra com filho e ela sem. Quanto tempo foi isso aqui? Naquele ano chegou. Aí, 9 meses depois, Ana estava grávida. Esse espírito aqui de Penina reinou na congregação por décadas. Como Penina tinha filho, Ana não tinha, a Penina ficava fazendo que nem o Kiko, sabe? Quando o Kiko faz com chave, invejando chave. A Penina fez muito isso aqui. Na congregação, esse espírito reinou. Quem tinha as coisas, porque agora diminuiu, mas quem tinha as coisas na congregação se achava mais abençoado do que aquele que não tinha. Em vez de ajudar, fazia que nem a Penina. Fica causando inveja no outro. Na testemunhança, ao ser até muito abençoado, nos casamentos, a festa de casamento foi falada. As mães com as filhas tem bons casamentos, casar com o filho do ministério, sabe? Chega na congregação um com um sapato mais bonito que a outra, sempre com roupa diferente, porque todo mundo quer congregar, as mulheres principalmente, quer congregar com roupa diferente. A filha vai na reunião dos jovens e menores com vestido, na reunião da mocidade com outro, tudo com roupa diferente, com calçado diferente, até com carro diferente. É o espírito de Penina que reinou na congregação. Então quem tinha, ficava causando inveja naquele que não tinha. Aquele que não tinha, além de não ser ajudado, era humilhado. Porque ouvia, se o irmão lá não é abençoado, é porque Deus não deve estar fazendo alguma coisa, ou não deve ser digno. Eu estou comprando aqui, estou prosperando, é porque eu sou... Além de não fazer, eu passei por isso. Tá? Então, foi de ano em ano que a Ana ia com essa oração. Aí chegou naquele dia. Então, cuidado para não ser um Eli perante o Senhor. Perante o Senhor, dia e noite, 24 horas. Para não ser um Eli. Fazer julgamento. Por isso que você tem que aprender a julgar. Esse é o julgamento que você não deve fazer. Sabe? Você fazer um julgamento de outra pessoa. Se você não sabe as causas, procure saber para julgar. Mas não faça um julgamento errado, torto.
Sabe? Então, aqui o Eli achou que ela estava embriagada. Então, esse é o julgamento que se não deve fazer. Você tem que aprender a ter bom senso, a ter equidade, a ter juízo, bom juízo. Sabe? Ter caridade, senso de misericórdia, de piedade. Senão, a pessoa já é vítima, como a Ana, e aí você chega com a acusação, aí acaba de enterrar a esperança da pessoa. É esse tipo de julgamento que você tem que aprender a fazer. Chega um irmão necessitado, ou você ouviu falar de um irmão necessitado, aquele irmão lá passando isso, aí você não vai fazer que nem ele fez. Em vez de ajudar, enterra a esperança da pessoa, faz um julgamento errado. Isso aqui você não aprende. Isso aqui ser besta não sabe. Porque ser besta quer ir na igreja só buscar a palavra para resolver os problemas pessoais dele, que se lasque o resto. Então é por isso que a Escritura está escrito isso aqui. Para você aprender, como está escrito lá no 11 dos Hebreus, os exemplos tirados do Velho Testamento. Paulo tirou aqueles, mas esse aqui é outro exemplo que eu estou passando para você. Esse exemplo aqui de você não fazer esse tipo de julgamento. Se você não pode ajudar, procura saber, procura inquirir para saber. Sabe? Porque aqui o Eli não podia ajudar, porque Eli não podia dar filho a uma mulher. Mas também não podia jogar uma pedra, acusar a mulher de embriagada. Então, se você não pode ajudar, mas também não vá botar mais dificuldade na vida da pessoa. Se é para ajudar, você pode? É sim. Isso está autorizado. Mas se for uma causa que você não pode ajudar mesmo de verdade, não vá fazer isso com a pessoa. A pessoa pode ser, já a cruz dela já está pesada, aí você chega e põe mais uns pesos em cima. Tá? Então, Eli, como todo ministério é assim. O ministério é assim. Então, por isso que o ser besta é assim. Então fica a dica aqui para você, pega a visão aí, é por isso que você tem que aprender a ter bom siso, bom senso, senso de misericórdia, senso de piedade, senso de juízo, de justiça e de equidade. Para não fazer que nem Elias fez, um julgamento macabro. Porque se não é Ana, a pessoa se enterra de vez. Em vez de se ajudar, bota mais peso na cruz dela. Até mais.